E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, o nosso jogador de hoje é o Mikhail Tal. E para mostrar uma partida aqui para vocês, eu separei uma partida do Smyslov contra o Tal em 1964, em Moscou. E vamos lá, né? Então foi uma abertura inglesa, uma linha simétrica aqui, com C5, bispo G2, cavalo C6 e aqui B3. Essas linhas de inglesa são muito flexíveis, né? Então acaba sendo que uma coisa pode virar outra e outra coisa pode virar outra coisa também, né? Mas no geral aqui o Tal vai jogar um plano com o bispo B2. O plano do Tal aqui no geral é cavalo de G7 e jogar com D5, rápido. Aqui o Smyslov jogou esse cavalo A4 que pode ser questionado, mas aí veio o bispo B2, cavalo por B2, roque E3 e aí D5, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui desse cavalo A4 do Smyslov é trocar uma peça importante aqui das pretas, que defende as casas pretas, né, principalmente. Então veio o cavalo F3, cavalo F5, melhorando aqui o cavalo, roque, e agora B6. A ideia é pôr o bispo em B7, suporta o peão de C5 também. Veio o cavalo A4, bispo B7, C por D5, E por D5, e agora D3. Talvez D4 aqui fosse uma opção de novo, mas vai acabar numa estrutura um pouquinho simétrica, que eu acho que as peças pretas podem acabar ficando um pouquinho mais ativas, né? O cavalo em F5 martela aqui o ponto de D4, né? O bispo aqui de B7 pode achar uma diagonal melhor ali em A6, e talvez o preto aqui tenha uma certa pressão. Então aqui o Smyslov prefere jogar com D3. Dama F6, dama D2, torre de AD8, torre de FD1, torre de F8, torre de AB1. E agora o Tal precisa de um plano, né? Porque, parece que ele meio que já melhorou o máximo possível todas as peças dele, né? E aí, nesses casos, é bom a gente tentar ficar de olho numa ruptura de peão, né? Um lance de peão aí para mudar um pouquinho a estrutura. Aqui ele jogou cavalo D6 primeiro, né? Veio o cavalo E1, e aí quando o Smyslov joga cavalo E1, tem até uma regrinha, entre aspas, famosa, que é cavalo para trás, ruptura no centro, né? Acho que eu já ouvi falar disso. E aí veio o D4. O Smyslov jogou com E4, né? Então aqui muda a estrutura. O branco vai ter uma posição de uma estrutura de dia do rei, mais ou menos. Ele vai tentar mobilizar aqui a maioria na ala do rei, né? Seria um plano. E acho que em muitos casos aqui o cavalo de A4 acabou ficando meio fora de jogo, né? Veio o dama E7, cavalo C2 e pensando naquela ideia, né? Na verdade não só o cavalo em A4, o cavalo em C2 acabou ficando um pouco estranho também, né? E aqui o Tal jogou com F5 para tentar abrir a posição, né, e aproveitar aqui as peças mais ativas, né? E o peão por. E aqui ele joga cavalo E5, que é um lance importante. Não tem nada de errado com o cavalo por F5, mas aí acho que depois de torre E1, o branco começa a se arrumar, né? Começa aqui a lutar pela coluna e tal. Só que depois de cavalo E5 não dá esse tempo pro branco, porque ele já oferece aqui a troca dos bispos de casas brancas. Aqui o Smyslov jogou F4, mas só para ilustrar, depois de bispo B7, dama por B7, a dama aqui controla muitas casas, né? Cavalo F3 já é uma ameaça, tanto que o branco tem que jogar cavalo E1, né? E agora sim o preto toma F5, pelo fato das brancas não conseguirem mais lutar pela coluna aberta. E aqui tanto cavalo em A4 quanto cavalo em E1 são peças estranhas, né? O cavalo em E1 tem que ficar ali por causa das debilidades nas casas brancas, né? Mas o cavalo em A4 ele tá simplesmente fora de jogo mesmo, né? Só que aqui o Smyslov jogou F4. Depois de F4, cavalo F3, bispo por. E olha a vitória posicional das pretas aqui, né? Olha o bispo que ele acabou pegando. E aqui veio o torre E1 do Smyslov, né? O argumento dele é qual? Pode ficar aí com o meu bispo de casas brancas, né? Eu vou tentar aqui me organizar de um jeito ou de outro. E aqui o Tal veio com dama E2. Ele não toma assim, assim, não é objetivamente correto o sacrifício, não precisava. É um lance como dama D7, simplesmente tirando aqui as peças, né? E vai cair em F5 logo depois, né? Que F por G6 parece ser meio perigoso. Ideias como até bispo B7 aqui para jogar dama C6, né? Cavalo F5 tá vindo, as peças brancas estão meio totalmente descoordenadas, né? Mas aí veio dama E2, torre por, né? E aqui jogou com dama por E2 Smyslov, que pode ser um pouquinho de desespero, né? Mas, por exemplo, depois de dama C1, torre G2, rei F1, torre por H2, eu não vejo exatamente o que o preto está ameaçando aqui. Não vejo muito lance pro branco também. Provavelmente aqui o único lance é cavalo E1, né? Pra tentar descoordenar um pouco as peças pretas. Mas,
Eu acho que essa era a posição que o Tal estava buscando. Apesar tipo, de estar com uma dama a menos, né? Não tem lance fácil pro branco aqui. Por exemplo, torre B2. É um lance totalmente natural. Leva a torre H1, rei F2 e cavalo para F5. Tá vindo cavalo E3 seguido de torre F1. Não é fácil defender isso. Então acho que provavelmente era esse tipo de posição que o Tal estava buscando quando ele jogou dama E2 ali. Esse aqui veio dama E2, bispo E2. Tá atacando o peão de D3, cavalo B2 e aqui o Tal jogou G por F5. Que eu acho que é uma ideia bem interessante pelo fato de o plano ser o seguinte, em alguns casos o preto pode jogar H5, H4 e trocar o peão pelo outro. Né? Cavalo para F5 também era uma boa opção, né? Mas provavelmente acho que era essa a principal ideia. Né? Veio torre 1, bispo H5, cavalo C4, cavalo por C4, B por C4, torre 8, rei F2, torre 1 e agora rei 1. E a gente tem esse final aí. Então vamos lá, né? Eu acho que o principal problema das brancas aqui é o seguinte, né? Acho que o principal problema das brancas aqui são esses peões que estão fixados, né? Na mesma cor do bispo. Isso vai acabar sendo um gravíssimo problema no futuro para o Smyslov, né? Mas claro, tem a vantagem ali, mas tem que saber explorar. Então vamos lá. Rei F8, rei D2, rei E7, cavalo E1 e aqui jogou com A6 e tal, né? A ideia é qual? Começar a mobilizar aqui os peões na lado da dama, né? Tem uma maioria aqui de 4 contra 3. Então é importante a gente colocar essa maioria para andar. Só que aqui o Smyslov jogou A4. Para evitar o lance B5. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Só que aqui o Tal veio e jogou A5. E aí ele fixa mais um peão na casa branca. Não é fácil oferecer sugestões aqui, para ser sincero. Porque depois de A3, por exemplo, B5, a maioria do Tal começa a meio que andar muito agora. Né? Mas aqui veio A4, A5. E aí tem mais um problema para se preocupar, né? Tanto o peão de A4 quanto o peão de D3. Mas claro, afinal é difícil ainda para ganhar. Veio bispo E8, rei B3, bispo C6, rei A3, rei F6, rei B3, rei G6, rei A3, rei H5. H3 para evitar rei G4, né? Porque se o rei entrar, vai acabar caindo a posição. E aqui o Tal volta. Então aquela coisa, ele provoca um pequeno avanço na posição das brancas, que pode ser uma debilidade. Porque se o cavalo sair aqui, bispo G2 já é uma realidade, né? Então o cavalo tem que ficar aqui, ele está dominado pelo bispo. E aqui ele não está com pressa e tal. Tá ali, de boa. Né? E foi. Rei G7, rei A3, rei F6, rei B3. Aqui ele jogou com o bispo E8 para trocar o bispo de diagonal, né? Em alguns casos o bispo pode jogar bispo H5, bispo E2 e bispo F1 para provocar de novo um avanço aqui no peão de H3. E aí se o peão avança, né, vamos ver ali, cavalo G2, bispo H5, rei C2, bispo E2, cavalo E1, bispo F1. Tá? Aqui o Smyslov jogou cavalo F3, que provavelmente aqui é a melhor chance prática. Não? Só que se ele jogar H4, por exemplo, a gente pode jogar o bispo para E2, e rei D2, bispo H5, rei C2, bispo E8, rei D2, bispo C6, opa, rei D2 está caindo o peão de A, né? Rei B3, bispo C6, e aí a gente pode ir lá, tá? Trazer aqui o nosso colega aqui, né? Aproveitando que o peão de H avançou demais, né? Então esses são os pequenos detalhes nos finais, né? Esse pequeno acúmulo de vantagens, uma pequena concessão que foi explorada, né? Que no caso era o peão de H. Então para evitar esse tipo de coisa, os Smyslov tentam encontrar o jogativo com o cavalo F3. Veio bispo H3, cavalo G5, bispo G2 e cavalo H7. Então ele acaba recuperando o peão, mas ainda assim a posição está muito difícil. Veio rei G7. Cavalo G5, rei G6, rei D2, bispo C6 e ainda continua o mesmo plano. Agora o peão de A4 caiu, né? Só que ainda tem as ideias de rei H5 seguido de rei G4. E o cavalo aqui de G5 não consegue chegar perto lá da base das pretas em B6, né? É um caminho muito longe. E o rei C1, bispo G2, acho que talvez bispo A4 fosse uma opção também. Ele prefere jogar com bispo G2 para limitar o cavalo. Não sei exatamente, eu teria tomado o peão, com certeza. Rei H5, cavalo E6, rei G4, cavalo C7, bispo C6, cavalo D5, rei toma G3, cavalo E7, bispo D7. E aí aqui o final está muito ganho pro preto, porque está caindo o peão de F4, né? E o peão de A4 também, que eu esqueci de mencionar. E o cavalo D5, bispo por A4, cavalo por B6, bispo E8. E aqui as pretas têm de novo o inimigo número 1 do cavalo, né? Que é o peão de torre passado. Cavalo D5, rei F3,
cavalo C7, bispo C6, cavalo E6, tentando se segurar aqui o Smyslov, mas depois já 4. Cavalo por A3, cavalo B3, A2, o cavalo agora tem que ficar aqui de escravo do peão de A, e agora o outro peão passado foi criado, né? Rei B2 e Rei E3, cavalo A5, bispo E8, C5, F4, C6, bispo toma C6, cavalo por C6, F3, cavalo E5 e depois de F2 o Smyslov abandonou, porque tipo, até chega a tomar o peão de F3, né? De F2, mas Rei F3, cavalo F2, Rei por F2, Rei por A2, Rei E3, Rei B2, Rei por D3, Rei C1, Rei E2, né? Não tem como evitar aqui a promoção do peão das pretas. Então, eu acho que essa partida ilustra muito bem os conceitos ali de não ter pressa, né? Mostra os benefícios de ter um bispo contra o cavalo nesse tipo de posição, fixar ali os peões na mesma cor do seu bispo, né? E ter paciência. Finais é uma fase onde você precisa acumular pequenas vantagens, então não tenham pressa, aproveitem o momento. Então essa foi a nossa partida de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.